Olá, turminha! Nós vamos continuar o nosso estudo de funções, né? Nós vimos no semestre passado que uma função, para ser uma função, nós temos que ter dois membros separados por uma igualdade e que a função representa uma variável, uma letra, tá certo? E que o primeiro membro e o segundo membro estabelecem uma relação de dependência, tá certo? Então, nós vamos continuar dando aí o estudo de funções sobre domínio de uma função. Nós vamos estar na página 52 do livro didático. O que é uma função? Para ser uma função, tem que existir uma relação. O que é essa relação? É justamente essa relação de dependência entre os dois membros, tá? Entre a variável e o primeiro membro, no caso. Nesse caso, para ser uma função, tem que ter uma relação, uma fórmula matemática que represente essa função, e essa função deve apresentar um domínio, que são os valores que x podem assumir, e um contradomínio, né, que é todo o conjunto de possibilidades de imagens para esse valor de x. Por exemplo, se eu tenho uma função definida dos números naturais, ou seja, de n no conjunto dos números inteiros, de n em z, o primeiro conjunto representa o domínio, os valores que x pode assumir dentro dessa fórmula matemática, tá? Então, o domínio só pode ser, nesse caso, números naturais, números positivos. O z representa o contradomínio. O que é o contradomínio? São as possibilidades de valores das imagens quando eu substituir o valor de x que eu posso encontrar. Nesse caso, meu contradomínio diz que essas imagens só serão imagens de x se forem, no caso, números inteiros, que são números negativos e números positivos. Tudo bem, nesse caso aqui, a função e a relação já vem definindo o seu domínio e o seu contradomínio. Mas há casos em que esse domínio e esse contradomínio, eles não são já informados, né? Então, existem alguns casos especiais. Existem algumas situações que o domínio e o contradomínio não foram definidos na função, tá? Foi dada apenas a relação, a fórmula matemática. Nesse caso, nós apresentamos aqui três situações que podem ocorrer. Primeiro, quando a função de x for a raiz quadrada de x, qual será o seu domínio? Nesse caso, nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o domínio dessa função será o conjunto dos números reais, né? Somente positivos. Por quê? Porque eu não posso ter raiz quadrada de número negativo. Então, o meu x só vai poder assumir valores maiores ou iguais a zero. No segundo caso, eu tenho uma função f de x de 1 sobre x, um número fracionário. Nesse caso, nós sabemos que no conjunto dos números reais não existe essa fração de um número, né, dividido por zero, por exemplo. 1 sobre zero não existe. Então, o domínio da minha função nos reais serão todos os números. O x pode assumir qualquer número, menos o zero. Tá certo? Então, será todos os reais não nulos. Portanto, x tem que ser diferente de zero quando ele estiver no denominador. No terceiro caso, a função f de x é 1 sobre a raiz quadrada de x. Novamente, nós voltamos à situação da raiz quadrada. Só que nesse caso, como x está no denominador, ele não pode ser igual a zero. Então, o meu domínio da minha função será qualquer número. Eu sei que não existe raiz quadrada de número negativo, então será qualquer número real positivo e também não pode ser igual a zero, diferente de zero. Será os reais positivos e não nulos. Então, x poderá ser qualquer número desde que seja maior que zero. Então, essas são as condições que vão definir o domínio e, consequentemente, o contradomínio de uma relação de uma função.